abrir as nossas revistas, aleluias. Quem tem a revista, hoje nós estaremos estudando qual lição? Lição de número 6. Domingo passado era para nós termos estudado, mas o pastor ministrou aqui uma manhã de avivamento sobre toda a igreja. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Aleluia. Uma lição muito especial, muito especial. Eu estava lendo essa revista, essa lição, melhor dizendo, e vendo o quanto Deus é poderoso na vida de um homem que se rende verdadeiramente diante do Senhor. O segredo é se render, é adorar, é reconhecer que nós não somos nada. Nós não somos ninguém sem esse Deus todo-poderoso, aleluia. E nesta manhã nós vamos estar, aleluia, estudando sobre isso. A lição de número 6, aleluias. Quem não tem a revista, abra sua Bíblia, aleluias, lá no texto básico, está lá em 2 Atos, ou lá em Atos, melhor dizendo, desculpa, Atos capítulo 2, versículo 14 a seguir. Aleluias. Lição de número 6. Avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai minhas palavras. Atos 2,14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Aleluias. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 2, a partir do verso 14 ao 24, que diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós e crucificando, matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as anseias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Amém? Deus abençoe a igreja de forma especial. Podeis tomar os seus lugares. Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar irmã Eliane dos Santos. Que Deus te abençoe, irmã Eliane, de forma especial. Aleluia. Mega Ágape, a paz do Senhor. Deus te abençoe a sua vida de forma especial e a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. Como eu disse aqui no início, hoje nós estamos falando nesta revista, neste trimestre, sobre avivamento. E nós temos visto falar nesses últimos dias, nesses últimos meses,
nesses últimos meses, sobre avivamento. Eu estava falando na reunião de varões que nós tivemos no sábado atrasado aqui, sobre essa questão do avivamento. Avivamento não é a gente ficar pulando na igreja. Faz parte do avivamento? Faz sim, mas o avivamento não é ficar pulando, gritando, dançando. Faz parte do avivamento? Sim, pode até fazer parte do avivamento, mas esse não é o avivamento que Deus espera da igreja. O verdadeiro avivamento que Deus espera da igreja é que a igreja seja cheia do poder dEle, que a igreja seja cheia da unção dEle. O verdadeiro avivamento é nós sairmos daqui da casa do Senhor e termos a autoridade, termos a vontade, o desejo de irmos e pregarmos o Evangelho àquelas pessoas que estão lá fora, morrendo. O verdadeiro avivamento na vida de um cristão, ele transforma, ele muda a vida de um cristão. Quando nós somos verdadeiramente avivados por Cristo, avivados pelo Senhor, esse avivamento, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai transformar a nossa maneira de viver, de agir e de ser. O avivamento transforma. A pessoa que verdadeiramente ela é avivada, nós vamos entender nessa leitura dessa lição de Pedro aqui, que fala sobre avivamento. A pessoa que verdadeiramente ela é avivada, ela é cheia do poder de Deus, ela é transformada. Ela nunca mais será a mesma. Uma pessoa que verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, eu costumo dizer isso, que uma pessoa que verdadeiramente ela tem um encontro com Deus, ela jamais se desviará dos caminhos do Senhor. Porque ela teve um encontro, ela sabe quem é Deus. Ela sabe quem é o Senhor, o qual ela teve um encontro. As pessoas que muitas das vezes nós vemos desviando, se afastando da presença do Senhor, essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque o dia que elas tiverem, jamais elas largarão o Senhor por qualquer circunstância ou situação da vida. Porque elas saberão que esse Deus é tudo que elas precisam aqui nessa terra. Aleluia. Então nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo. O encontro com Cristo, o servir ao Senhor, não é simplesmente nós vimos para a casa do Senhor, não. Vimos para a casa de Deus, temos que vir sim. O Senhor nos diz que nós precisamos congregar. Mas tem muita gente dentro das igrejas que elas não conhecem a Cristo. Elas estão na igreja, sentadas nos bancos, mas não conhecem a Cristo. Não tiveram um encontro com Cristo, com o Senhor. E continuam aquelas mesmas pessoas a vida toda, até que um dia ela possa ter um encontro com o Senhor. Nessa lição, aleluias, que nós vamos estar falando sobre avivamento no ministério e na vida de Pedro, nós vemos isso claramente. Pedro andou com Jesus. Quem era Jesus? Meu Deus, que privilégio. Eu queria ter andado com Jesus. Quem não queria andar com Jesus? Pedro andou com Jesus, 3 anos com Jesus, caminhou, viu Jesus operar grandes maravilhas, grandes milagres, trazer palavras tremendas, sermões tremendos. Andou 3 anos com Jesus. 3 anos estava com o mestre, caminhando com o mestre, 3 anos caminhando com o mestre. Mas ele ainda, aleluias, ele ainda não tinha conhecido verdadeiramente quem era o Jesus. Ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com aquele Jesus que ele caminhava. Aleluia. Aqui nos fala, na verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada com o antes e com o depois do avivamento. Aleluia. Irmãos, a vida de um crente, ela é dividida em 2 fases. O antes do avivamento, o antes do encontro com Cristo e o depois do avivamento, o depois do encontro com Cristo. Ela é dividida, não tem jeito. Porque todos aqueles que tiveram o encontro com o verdadeiro, com Cristo, a sua vida foi diferente. Ele se entregou por completo a Cristo. Como diz em Mateus 6,33. Aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto não temos esse encontro com Cristo, enquanto não temos esse avivamento, esse encontro com o nosso Senhor Jesus verdadeiramente, nós buscamos o que diz a parte A desse versículo, melhor dizendo, a parte B,
as demais coisas, nós buscamos primeiro as demais coisas nas nossas vidas. Mas o Senhor não nos ensina assim. Ele nos ensina que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Meu irmão, enquanto não tivermos esse encontro verdadeiro com Cristo, não faremos isso. Nós vamos pender para buscar as coisas deste mundo em primeiro lugar. As nossas vontades, os nossos prazeres. Nós vamos buscar, infelizmente, porque não tivemos esse encontro com Cristo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tentava largar da bebida e não conseguia. Por muitos anos tentei largar da bebida e não conseguia. Não conseguia. No dia que eu disse para o Senhor, em 2007, que eu falei para o Senhor que a partir daquele momento, o Senhor nunca mais me veria com os pés fora da casa do Senhor, eu não precisei largar a bebida. Deus tirou a bebida da minha vida, foi automático. Nunca mais eu tive vontade de colocar a bebida na minha boca, nunca mais. Nunca mais eu tive vontade de colocar álcool na minha boca. Aleluia. Tem coisas, meus irmãos, que nós estamos lutando para deixar e largar e não conseguimos. Mas o dia que nós tivermos esse encontro com Cristo, nós não precisaremos mais lutar para deixar ou largar. Ele vai tirar. Ele vai arrancar das nossas vidas. Aleluia. É questão de decisão. Ou nós caminhamos com Cristo, somos cheios da graça, do seu poder com Cristo, ou não somos. A igreja do Senhor precisa entender isso. Aleluia. Quando nós entendermos isso, nós seremos melhores servos de Deus. Nós seremos melhores obreiros, obreiras. Nós seremos melhores membros, congregados da igreja do Senhor. Nós seremos melhores. Daremos menos problemas para os nossos pastores. Aleluia. Quando nós entendermos isso, mas para isso, nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos buscar esse encontro verdadeiro com Cristo. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos ver aqui, nessa leitura, o quanto isso fez diferença na vida de Pedro. Aleluia. Em Atos capítulo 2, ele vai dizer que estava aproximadamente 120 homens naquele cenáculo, naquele templo. Aleluia. Orando, buscando, como foi louvado nesse último louvor que foi entoado aqui. Buscando, orando, clamando. E o Senhor veio e derramou sobre eles esse poder. O Senhor veio e derramou sobre a vida de cada um daqueles que ali estava, o batismo com o Espírito Santo. Desceu sobre eles aquela unção, aquele poder, e a vida de todos aqueles foram transformadas. Aleluias. Então aqui, hoje nós vamos estar falando somente de Pedro, mas foi a vida de todos aqueles que ali estavam, foi transformada. Aleluias. E da mesma forma que o Senhor fez no dia de Pentecoste, Deus quer fazer no meio da sua igreja. Deus quer fazer no meio do seu povo. Mas precisamos buscar, isso não é de graça, meus irmãos. Esse poder, essa unção, esse batismo com o Espírito Santo não vem de graça. Ele custa preço, ele custa caro. Mas não é dinheiro, meu irmão, é lágrimas. É jejum, é oração, é santificação. É viver uma vida reta, que agrada a Deus, é negando-se, é esmurrando esse corpo. Eu preciso todos os dias esmurrar esse meu corpo, essas minhas vontades. Ela é diária, todos os dias, esse corpo é mau. Esse nosso corpo, essa nossa carne, ela tende para as coisas que é errada. Ela tende para aquilo que nos afasta da presença de Deus, por isso nós precisamos todos os dias esmurrar esse corpo, esmurrar essa carne todos os dias para podermos vencer. Por isso não é de graça. Por isso não é de graça, meus irmãos. Precisamos negar as nossas vontades, os nossos prazeres. Numa manhã de domingo, eu creio que a grande maioria queria ficar em casa descansando, mas você esmurrou sua carne. Eu vou para a casa de Deus.
Mas quantos, a nossa igreja, quantas pessoas são na nossa igreja? Olha para vocês verem, quantas pessoas não vêm. Essas pessoas estão buscando isso? Essas pessoas estão buscando esse avivamento, este poder, essa unção sobre as suas vidas? Dessa forma, não estão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vamos estar aprendendo um pouco mais desta lição, deste avivamento na vida de Pedro. Aqui na introdução diz assim: nesta lição veremos, aleluia, o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Antes desse encontro, como eu disse, nós somos impulsivo, melhor dizendo. Tomamos decisões sem consultar a Deus. Fazemos coisas sem falar com o Senhor, agimos por impulsão. Uma pessoa sem o Espírito Santo, se alguém fecha ele no trânsito, ele vai falar coisas para aquela pessoa que fez isso. Se alguém levanta contra a gente, você quer ir lá e tirar satisfação. Você quer ir lá e debater com essa pessoa. Você quer ir lá e brigar com essa pessoa, se possível até esmurrar uma pessoa que levanta contra você. Essa é a pessoa sem o Espírito Santo. Essa é a pessoa sem, aleluia, sem o batismo, sem a graça, sem a unção, sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Vai falar mais alto a sua vontade, a sua carne, o seu eu. Ela vai falar mais alto. Assim era na vida de Pedro, falava mais alto. Pedro, antes de Jesus, meu Deus, ele cortou a orelha do servo malto. Pedro parecia mais um soldado, um guarda que guardava Jesus do que um servo de Jesus. Assim era a vida de Pedro. Pedro sem Jesus, sem o Espírito Santo, ele negou Jesus. Pedro sem o Espírito Santo, aleluias, ele começou a afundar. Quando ele foi ter com Jesus sobre as águas, teve medo. Então nós, sem Jesus, meus irmãos, nós estamos fadados ao erro. Nós, sem o batismo com o Espírito Santo, nós estamos fadados, aleluia, a errarmos, a falharmos, a negarmos Jesus. Nós, sem Jesus, estamos fadados, aleluia, a nos afastarmos do caminho do Senhor. Nós, sem o batismo com o Espírito Santo, nós estamos fadados a nos desviarmos de Deus, a darmos ênfase a nessa carne, aos desejos desta carne, e por causa desses desejos nós abandonarmos a Deus. Isso é sem Jesus, isso é sem estar com o batismo, sem estar com a unção do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Assim era com Pedro. Assim era com a maioria das pessoas sem Jesus, sem o Espírito Santo. Mas existe, aleluia, o segundo Pedro, que diz aqui, segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder do alto. Aleluia. Aí a diferença, meus irmãos, diz aqui, depois do Pentecoste, foi transformado. Foi transformado em um homem cheio de unção. Ah, meus irmãos, eu estava falando com uma pessoa esse dia aqui na igreja. Tem pessoas que têm até desejo de fazer a obra. Eles têm boa vontade, querem fazer, principalmente os novos convertidos. Os jovens que estão chegando agora na igreja têm desejo. Aleluia. Mas uma coisa é nós termos o desejo, outra coisa é sermos revestidos do poder. O desejo passa. A vontade passa. Isso vai passar. Agora, quando nós somos revestidos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não vai passar, meus irmãos. Porque aí é o Espírito Santo que vai nos levar. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. É o Espírito Santo que vai nos guiar. Deus tem falado muito, mas muito mesmo ao meu coração, sobre o servir ao Senhor. Aleluia, servir a Deus com dedicação e com vontade. Como Deus tem falado nesses últimos meses, meu Deus do céu, mas é muito ao meu coração sobre essa questão de servir a Deus voluntariamente,
ser voluntário para servir a Deus. Não adianta, meus irmãos, nós servimos a Deus por obrigação. Deus não recebe isso. Nós temos que ter prazer de servir a Deus. Nós temos que ter prazer de nos levantarmos numa manhã de domingo, tomarmos o nosso banho, vestirmos a nossa roupa e virmos para a casa de Deus. Temos que ter prazer em estar nas orações. Temos que ter prazer em fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Aí sim Deus vai receber. Deus vai receber, porque Deus está vendo que você está fazendo porque você o ama. Deus está vendo que você está fazendo porque você tem prazer naquilo que você faz. Porque Deus vai ver que você tem prazer em fazer porque você saiu de uma vida onde Deus te tirou e hoje você é uma nova criatura. Deus vai receber, meus irmãos, guarda isso no seu coração. Não faça nada para Deus por obrigação, não faça. E quando que nós vamos fazer tudo isso para Deus? Com prazer, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos tocados, somos movidos pelo Espírito Santo, não tem cansaço. Não tem cansaço que vai querer nos impedir de fazer aquilo que nós nos propomos no nosso coração em fazer. Eu me lembro quantas vezes, há tempos atrás, eu chegava em casa do meu trabalho nos dias de oração na igreja, tomava meu banho, vestia minha roupa, sentava no sofá para mim vir para a oração, até dar o horário. Ali eu dormia, me dava desânimo, falta de vontade, eu não vinha orar. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Não foi nenhuma e nem duas. Vezes que aconteceu foram mais. Mas o dia que eu me propus, no dia que eu me decidi, a história mudou. Deus me deu graça. Deus começou a dar graça, e assim não é só comigo, não é somente com um ou outro, não, Deus é para todos. Deus tem essa disposição, essa força, essa graça para cada um de nós. É como eu costumo dizer, a parte de Deus, Ele está pronto para fazer. Deus está lá no seu alto e sublime trono, sentado e olhando, vendo. Eu penso que Ele fica, a minha parte está pronta para me fazer, mas não depende só de mim, depende de você. Depende é dele, é dela. A parte de Deus está pronta para ser feita, mas depende de nós. E nós vamos continuar da mesma forma que estamos, ouvindo palavras que ouvimos aqui na casa de Deus, e vamos continuar do mesmo jeito? Não. Vamos fazer como Pedro. Aleluia. Pedro, a partir do momento que ele foi revestido deste poder, ele foi transformado e cheio de unção, cheio de poder. A palavra de Deus vai nos falar que aonde Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos, a sua sombra curava. A sua sombra curava a vida daquelas pessoas que estavam enfermas. Mas era Pedro que fazia? Não, não era Pedro, era a unção que estava sobre a vida de Pedro. Aquela mesma unção que foi derramada sobre a vida dele no cenáculo. Aleluia! Louvado seja Deus! Que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse século 21, possa entender isso. Que nós possamos ser transformados. Que nós possamos ser cheios. Que na nossa vida possa haver o antes de sermos cheios, de sermos transformados, e o depois nas nossas vidas. Quando nós formos transformados e cheios deste poder, nós iremos pregar para os nossos. Iremos pregar para os nossos filhos, para os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de serviço, colegas de faculdade. Teremos unção e ousadia. Eu sei que não é a nossa voz, o nosso falar que vai converter as pessoas a Cristo. Não é. Mas cabe a mim e a você anunciar. Quem convence e quem converte é o Espírito Santo de Deus. Mas cabe a mim e a você. Um dia eu ouvi alguém pregar para mim e por isso aqui eu estou. Aleluia. E quantas pessoas estão lá fora, meus irmãos, precisando desse encontro com Jesus, ser transformada, e nós estamos sendo covardes. Estamos pensando na nossa salvação. Estamos pensando na nossa casa. E muitas pessoas todos os dias indo para o inferno. Será que é isso que Jesus Cristo quer para a sua igreja? Será que é isso que o Senhor quer para o seu povo? Eu creio que o Senhor não salvou nenhum de nós aqui, e de todas as igrejas sérias que existem, para sermos crentes de banco,
para sermos crentes, simplesmente para ouvirmos, retermos para nós o que ouvimos, o que aprendemos e guardarmos para nós. Não. Deus nos chamou somente para isso, não. Deus nos chamou para que outras pessoas fossem salvas, através da sua vida, através da minha vida. Aleluia. Ah, mas eu sou tímido. Pedro era tímido. Pedro era um homem que quase tinha dificuldade no falar. Mas quando ele foi revestido desse poder, sobre ele veio a unção de Cristo, veio a unção do Senhor. E ele começou a pregar com ousadia. Começou a pregar com unção, com autoridade, com intrepidez. Quando, aleluia, nós damos lugar a Cristo, que Ele nos enche, Ele arranca, Ele tira tudo isso. Ele arranca a timidez, Ele arranca a vergonha, Ele arranca tudo isso que nos atrapalha de fazer a sua obra. Aleluia. Por nós mesmos, verdadeiramente, nós não vamos dar conta. Por nós mesmos, meus irmãos, aleluias, não vamos conseguir, mas quando nós formos cheios desse Espírito Santo, quando nós formos avivados por Cristo, pelo Espírito Santo, meus irmãos, a igreja será diferente. A igreja, ela não dará conta de ficar com seus lábios fechados, não. A igreja, aleluia, ela sairá e pregará e anunciará a esse Jesus Cristo que transformou a sua vida. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo for cheia deste poder, aleluia, nada nos impedirá de fazer a obra de Deus. Aleluia. Como foi na vida de Paulo. Aleluia. Paulo, um perseguidor da igreja, zeloso. A palavra diz que ele era zeloso da lei. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, aleluia, a vida de Paulo foi transformada. Aleluia. Paulo apanhava, mas estava pregando. Paulo era preso, saía ali e pregava. Mesmo dentro da cadeia, Paulo pregava. Mas porque Paulo era bom? Não. Era porque estava sobre ele o Espírito Santo de Deus. Estava sobre ele a unção de Cristo. A unção do nosso Senhor estava sobre a vida de Paulo. E por isso ele fazia e tinha prazer. Aleluia. Isso é um verdadeiro cristão. Isso é uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor. Uma coisa é nós termos um encontro com Cristo. Outra coisa é sermos visitados pelo Espírito Santo. A visitação, ela passa. Aleluia. Quando somos visitados, podemos ser cheios, muitas das vezes ali naquela hora, por algum tempo, mas uma hora vai passar. Mas agora, quando nós deixamos o Senhor entrar, o Espírito Santo vir, adentrar, fazer morada e transformar, Ele vai permanecer em nós. Aleluias. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos aprendendo nessa manhã com Pedro. O primeiro tópico aqui diz assim. Louvado seja Deus. Pedro, antes do Pentecostes, as duas atitudes de Pedro, certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aqui então nos diz que Pedro, antes do Pentecoste, ele era um homem que ele ouvia as coisas e ele era imediatista, ele não pensava para falar. Aqui, está certo que aqui nessa passagem, foi o Espírito, como Jesus disse, foi o Espírito Santo que o revelou. Mas ele era afoito. Pedro, ele tomava decisões, ele vinha na mente, ele já se decidia e fazia. Pessoas afoitas. Assim, meus irmãos, são pessoas dentro da igreja, pessoas afoitas. A pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ele toma as decisões sem consultar a Deus. E depois vai se arrepender. Muitas das vezes vai pedir perdão. Ô Senhor, por que eu não consultei o Senhor antes de ter tomado essa decisão?
Mas isso é normal, isso é a carne que fala mais alto. É porque quem está reinando na sua vida até então, não é o Espírito Santo. A carne está falando mais alto, por isso tomo decisão, por isso faço coisas que depois eu me arrependo. Aleluia. Mas quando somos cheios do Espírito Santo é diferente. Nós não fazemos mais nada segundo a nossa vontade. Tudo que nós vamos fazer, nós consultamos a Deus. Aqui no tópico 2, porque a hora está avançando, diz assim, Pedro, após o Pentecostes, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência, aleluia, falou a respeito da promessa de Deus, profetizada pelo profeta Joel, aleluia, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, está em Atos 2,14. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua colorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Aleluia. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia. Quantos anos Pedro andou com o Senhor? 3 anos. Pedro andou com Jesus. Quantas almas Pedro ganhou para Jesus nesse tempo? A Bíblia não fala. Mas eu creio que não chegou nem próximo a essa primeira pregação de Pedro, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando cheio, ele pregou com ousadia. Quando cheio do Espírito Santo, ele pregou com autoridade. Quando cheio do Espírito Santo, ele não pregou achando que ele iria convencer as pessoas com as suas palavras. Quando ele cheio do Espírito Santo, ele pregou, aleluia, com as suas palavras, mas sabendo quem ia convencer, quem poderia convencer aquelas pessoas, era o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando ele pregou cheio do Espírito Santo, ele sabia que o Espírito Santo poderia convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e da verdade. Aleluia. Quando cheio do Espírito Santo, Pedro teve unção sobre a sua vida. Quando cheio do Espírito Santo, Pedro teve ousadia, teve intrepidez da parte de Deus, para pregar e ministrar. Aleluia. Aquele povo que ali está. Meus irmãos, quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Aleluia. Mas quantas almas tinham se convertido a Jesus antes de acontecer isso com ele? Quantas almas nós já ganhamos para Jesus? Quantas almas, depois que você veio para a casa de Deus, você ganhou para Cristo? Quantas almas foram salvas através da sua vida? Você não acha? Nós devemos pensar melhor que nós precisamos ter esse encontro com esse Espírito Santo. Nós precisamos dessa unção sobre as nossas vidas. Nós precisamos desse poder sobre as nossas vidas, para nós ganharmos as almas para o Senhor. Irmão, um dia nós chegaremos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, na Nova Jerusalém Celestial. E nós iremos chegar diante de Cristo, de que forma? Com as nossas mãos vazias? O que nós iremos apresentar diante de Cristo naquele grande dia? Nada em nossas mãos, só alcançamos a nossa salvação e mais nada? Não, meus irmãos, eu quero chegar diante de Cristo e apresentar o Senhor, falar, Senhor, está aqui, Senhor, as almas que eu ganhei para o Senhor. Eu quero, aleluias, que você possa fazer de igual forma, que o dia que você chegar diante de Cristo, diante de Deus, apresentar suas mãos cheias, que você não foi somente um cristão nessa terra para alcançar somente a sua salvação, não. É muito bom nós alcançarmos a nossa salvação, é o primeiro propósito, é nós alcançarmos mesmo a nossa salvação, mas depois é ide,
Pregai o evangelho, anunciai as boas novas, anunciai Jesus Cristo para outras pessoas. Aleluias. E nós precisamos desse poder. Nós precisamos dessa graça, dessa unção sobre as nossas vidas para podermos ir. Porque se nós não tivermos esse poder, essa unção, essa graça, irmãos, não vai dar certo. Nós vamos tentar, e chega um ponto nós vamos desistir. Porque a luta vai vir, a dificuldade vai vir, as lutas vão vir, e nós vamos desistir. Aleluia. Mas quando, como eu disse aqui, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheio da certeza do que nós temos que fazer, nós não iremos desistir. A luta vem, a dificuldade vem, os problemas vão vir, isso é certo que virá. Porque Jesus Cristo não nos prometeu nessa terra que nós viveríamos sem luta, não. Uma promessa Ele nos fez, que Ele seria conosco todos os dias das nossas vidas. Essa promessa Ele nos fez, a mim e fez a cada um de nós, que Ele seria conosco. Então, quando essas lutas vierem, nós temos que entender que Deus é conosco. E nós iremos prosseguir, nós iremos continuar fazendo, pregando, anunciando as boas novas de Cristo. É isso que Deus quer. Com tudo que o Senhor tem falado com a sua igreja, com tudo que o Senhor tem ministrado na vida do povo, da igreja dele, é que nós possamos ser evangelistas, que nós possamos ser ganhadores de almas. O que o Senhor tem falado, meus irmãos, não é para, como eu disse aqui, não é para guardar em nosso coração e conosco, não, é para nós compartilharmos, é para nós anunciarmos. Esse privilégio de salvação veio para as nossas vidas, glória a Deus. Por que não compartilhá-lo? Por que não levá-lo a outras pessoas a experimentar o que nós temos experimentado da parte de Deus? Eu sei, meus irmãos, que não é todos que vão fazer isso. Como diz a palavra, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos serão os escolhidos. Mas que nós possamos fazer parte desses poucos que serão escolhidos. Que eu e que você, que nós possamos fazer parte dos escolhidos de Cristo. Aleluias. Que nós não venhamos ser, como diz aquela passagem que, o dia que nos depararmos diante do Senhor, o Senhor dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que nós não venhamos ser esse povo, essas pessoas. Vigie, meu irmão. Vigie pela sua alma. Satanás não tem brincado de ser Satanás, ele está destruindo mesmo. Uma das coisas que mais Satanás tem destruído nesses últimos dias é as famílias. Meu Deus, como o diabo tem destruído lares, casamentos, filhos, famílias. Como Satanás tem feito isso. E nós, o que nós temos feito para Deus, o que nós temos buscado de Deus para guardar as nossas vidas, as nossas famílias. Nós temos buscado essa unção, porque, meu irmão, quando uma pessoa é cheia da graça, quando uma pessoa está cheia da graça, da unção, do poder de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não tem poder de tocar e agir, porque estamos revestidos, estamos cheios da graça e da unção. Agora, quando Satanás encontra brecha, meu irmão, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai destruir mesmo. E nós não podemos nem condenar Satanás. Temos que olhar para nós, para isso. Se Satanás entrou, é porque eu estou dando brecha. O erro está em mim, não está no diabo, não. Ele está aí para isso mesmo. Satanás veio para roubar, matar e destruir. A nós, a igreja do Senhor, é que temos que nos consertar. É que temos que nos levantar. É que temos que buscar esse poder. É que temos que buscar essa unção, essa autoridade da parte de Deus nas nossas vidas. Temos que ser revestidos desse poder, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Aleluia. E Deus guardará, Deus dará a vitória, Deus cuidará. Aleluia, de cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O subtópico aqui do segundo tópico diz assim, Pedro e a cura de um coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia,
cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Em nome de Jesus Cristo, imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que ali estavam. Os que estavam ali. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja. Aquele homem estava por quantos anos? Aquele homem estava na porta daquele templo chamado Formosa, pedindo esmola. Me deu uma moeda, me deu uma esmola. Aleluia. Mas João e Pedro, que tinham tido esse encontro, aleluia, lá no cenáculo, lá no templo com o Senhor Jesus Cristo, tinham sido cheios do poder, cheios da unção, da autoridade de Deus, do Espírito Santo sobre as suas vidas. Quando eles se depararam com aquele homem pedindo esmolas, o que ele ministrou para ele? Ministrou a cura. Levanta e anda. Aleluia. Com autoridade. Ele disse, levanta e anda. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, ele vai estender, orar e Deus vai curar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando se deparar com Satanás, uma pessoa cheia de demônio, ele vai colocar as mãos sem medo, aleluia, e vai expulsar o demônio daquela vida, daquela pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, ele não vai se deparar com a situação de vendo uma pessoa sofrendo e não vai anunciar esse Deus, não, ele vai anunciar e Deus vai fazer. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela terá ousadia. Aleluia, de ministrar aquilo que Deus manda ministrar, e Deus fará. Porque é Deus que está mandando. E é Deus quem faz, nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Aleluia. Quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo, é quem faz na vida dessas pessoas. E um Pedro que outrora, aleluia, negou Jesus. Um Pedro que outrora abandonou Jesus, deixou o nosso Senhor Jesus Cristo morrer naquela cruz sozinho, abandonado. Agora ele tinha ousadia. Levanta e anda. Isso é ousadia. Isso é unção. Isso não vem do homem. Isso vem de Deus. Essa unção, esse poder vem de Deus. Deus enche e usa, mas vem de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Um Pedro, aleluias, que sem esse Espírito Santo, arrancou de uma espada e cortou a orelha de Malto, aquele soldado. Um homem sanguinário, mas agora um homem cheio de compaixão com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Assim somos nós, sem o Espírito Santo, nós somos pessoas sanguinárias, queremos vingar, queremos matar, queremos ir lá e dar a resposta, dar o troco. Isso são pessoas sem o Espírito Santo. Somos sanguinários, queremos vingar, queremos fazer com as nossas mãos. Mais uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, ela já não é sanguinária mais, aleluia. Quem rege a sua vida é o Senhor, quem rege a sua vida é o Espírito Santo. A pessoa que era sanguinária agora é uma pessoa amorosa, era uma pessoa que queria matar, agora ele quer abraçar. Aleluia, era uma pessoa sem o Espírito Santo, era aquela pessoa que queria brigar, agora ele quer ir lá e pregar palavras de amor, palavras que transformam, palavras que mudam, aleluia. Mas isso, meus irmãos, nós não vamos conseguir sozinhos, só a partir do momento que nós somos cheios desse Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós podemos até buscar, mas se não formos cheios, não vamos dar conta, não vamos conseguir. Como eu disse, buscava ser livre da bebida e não conseguia. Mas o dia que eu me voltei e falei para Cristo que eu não queria mais, eu não precisei deixar, Deus tirou. Aleluia. Deus quer dar, tem coisas que Deus está falando no meu coração aqui. Tem coisas que pessoas que aqui estão buscando e ainda não recebeu. Busque primeiro agora, a partir de hoje, busque ser cheio do Senhor, ser cheio do seu poder, e Deus vai te dar, a partir do momento que você for cheio desse Espírito Santo, Deus vai te conceder. Busque esse poder, busque essa presença, busque essa unção, busque essa graça na sua vida, e Deus vai fazer na sua vida. Deus vai realizar o milagre que você tanto quer na sua vida. Aleluia. É porque estamos buscando errado. Aleluia. Estamos buscando, aleluia, o errado.
Vamos buscar essa santidade, essa unção, e Deus vai fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. O terceiro subtópico diz aqui, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, com a mensagem dos apóstolos, Atos capítulo 4, de 1 a 4. Então, o que quer dizer isso aqui? A mudança na vida de Pedro, ela foi notória. A mudança na vida de Pedro, ela foi duradoura. Aleluia. É o que nós temos que buscar para nós. É essa mudança duradoura, é até Jesus voltar. Nós precisamos buscar esse poder, essa graça, essa unção, essa presença de Deus nas nossas vidas, até o Jesus voltar, buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, ou buscar-nos individualmente. Aleluia. Não adianta um dia nós sermos cheios e no outro dia estarmos vazios. Aleluias. Outra coisa que Deus fala no meu coração, com essa mudança notória, as pessoas têm que ver a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. Aleluias. As pessoas têm que ver o que eu era quando eu era lá do mundo, quando não tinha Cristo, o que eu sou hoje. Eu tenho que me fazer notório. As pessoas precisam ver, a minha família precisa ver. É como eu costumo dizer, as nossas ações e atitudes, elas falam muitas vezes mais do que as nossas palavras. Que nós podemos falar uma coisa e vivermos outra. Era assim os fariseus. Os fariseus falavam uma coisa e viviam outra. Agora as nossas ações, as nossas atitudes, ela vai falar o que nós somos. As nossas ações e atitudes, ela vai pregar o que eu verdadeiramente sou. No meio da minha casa, no meio dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Aleluia. Aí sim, ela vai pregar o que verdadeiramente eu sou. Um dia eu estava dizendo para um rapaz, na casa de recuperação, que ele falando que tinha vindo de uma amizade muito grande, muitas pessoas em volta dele, falei, meu filho, quando você sair daqui, Deus está te dando o privilégio de você estar nesse lugar. Porque muitas pessoas queriam estar nesse lugar e não podem estar. Deus te deu o privilégio de estar aqui, para ser liberto deste vício, de tudo que não presta. Mas quando você voltar, foge do meio daqueles. Aqueles não querem Jesus. Essas pessoas, por enquanto, eles não querem. Vai se fortalecer primeiro. Vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser cheio da presença de Deus. E depois você vai até essas pessoas, não para estarem com Ele, mas vá para eles pregar. Falar que Jesus muda, que Jesus transforma. Porque essas pessoas verão na sua vida a transformação do que Deus fez na sua vida. Assim aconteceu comigo, quando eu vim para Cristo, eu abandonei toda a minha amizade, aquelas pessoas que cresceram comigo, pessoas que não queriam o que eu queria, eu abandonei. Agora eu encontro umas de vez em quando e prego Jesus para elas. Falo do amor de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós temos esse encontro verdadeiro com Cristo, somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos fazer a diferença. É o que Deus quer. Deus quer que sejamos cheios desse poder para podermos fazermos a diferença na nossa igreja e aonde quer que nós vamos. Aonde quer que Deus possa nos enviar, possamos fazer a diferença para a glória de Jesus. Em Lídia houve um grande avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Olha aí, meu irmão, quando uma pessoa cheia do poder, uma pessoa que estava ali aleijado, numa cama, há 8 anos, aleluia, aleluia, um homem cheio do poder, Pedro, cheio do poder, foi lá, estendeu a mão, orou para ele, Deus curou, Deus levantou, aleluia. Deus quer usar homens e mulheres aqui nesse tempo, com esse mesmo poder. O poder de Deus não mudou. O poder de Deus é o mesmo que operava lá no passado. Ele opera hoje da mesma forma. O que mudou foi as pessoas de entender e saber que esse poder está aí, ele está disponível. Esse poder, ele está disponível todos os dias para nós, para operarmos esses milagres. Irmãos, imagina uma pessoa há 8 anos
meu Deus, acamada numa cama. Que sofrimento! Jesus Cristo está com esse poder aí para isso, para tirar o sofrimento dessas pessoas que sofrem. Pessoas que estão nos leitos dos hospitais acamados. Deus quer te usar para ir lá orar e Deus curar, tirar essas pessoas dos leitos de hospitais. Aleluia! Mas para fazermos isso, precisamos ser cheios deste poder. Não basta boa vontade, não. Não basta boa vontade. Temos que ter boa vontade de fazer a obra de Deus, sim. Mas só isso não basta. Precisamos ser revestidos de poder. Sermos cheios desse poder. Sermos cheios desta glória. Sermos cheios desta unção. E o Senhor nos usará. Aleluia. Para curar. Aleluia. Essas pessoas que precisam. Aleluia. Quão triste é, meus irmãos, quando nós passamos na rua. E, meu Deus, meu coração dói. Quando eu passo e vejo pessoas dormindo nas calçadas. Pessoas bêbadas. Às vezes algumas pessoas do trabalho, em grupos, colocam lá vídeos de pessoas bêbadas. Aquilo me encosta o coração, eu não vejo. Porque aquilo me dói o coração, irmão. De ver uma pessoa bêbada ali, drogada, sofrendo e as pessoas rindo. As pessoas debochando. Não, meus irmãos, que nós não sejamos essas pessoas. Pelo contrário, aleluia, que nós possamos orar, ter misericórdia e compaixão dessas pessoas. Que crente nós somos, que servo de Deus nós somos. Que diferença nós temos feito, aleluia, no meio da nossa nação. Aleluia. Deus não nos chamou para sermos mais um, não. Aleluia. Irmão Derek, dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Aleluia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos fazer a diferença, possamos ter compaixão, meu irmão. Busque essa graça, busque essa unção, para você orar e Deus operar, para Deus salvar, para Deus tirar essas pessoas do sofrimento. Meu Deus do céu. Agora aconteceu um caso, misericórdia, olha o que a pessoa, cheio de Satanás. 2 homens mataram 7 pessoas a sangue frio, creio que a maioria dos irmãos viram, ali no Mato Grosso. Simplesmente colocaram na parede e foram atirando e matando. Aleluia. Misericórdia de umas pessoas dessas, mas nós não estamos aqui para condenar eles lá não, nós temos que orar a Cristo e pedir para que Cristo salve essas pessoas. Nós também éramos pessoas más, meus irmãos. Vocês acham que eu era uma pessoa bonzinha? Bonitinha, vestida de terno? Não, eu era mal, eu era ruim, prejudicava as pessoas, a minha família. E Jesus teve misericórdia da minha vida. Vocês acham que o Senhor não quer ter misericórdia para com a vida desse homem, desses 2 homens? Agora um até já morreu, a polícia matou. Deus quer salvar essa pessoa. Essas vidas, meus irmãos, é porque não tem Jesus na vida delas. Esse é o homem mau que habita neles, essa é a carne má. Essa é a carne que nós temos que nos esmurrar todos os dias para não sermos. Nós, irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele não nos chamou para condenarmos ninguém. Ele nos chamou para termos misericórdia. Ele nos chamou para orarmos. Ele chamou para intercedermos. Ele não chamou ninguém na igreja para estar condenando o irmão A ou B dentro da igreja, apontando A, B ou C. Não! Deus não nos chamou para isso. Se você sabe que tem uma pessoa da igreja que está padecendo, necessitando, vai orar, vai jejuar, vai clamar a favor dessa vida desse irmão, dessa irmã. Ao invés de apontar, ao invés de criticar, aleluia. A pessoa que aponta e critica é porque não tem Jesus na sua vida. A pessoa que aponta e critica não tem o Espírito Santo de Deus, porque se tivesse esse Espírito Santo, ela não faria isso. Aleluia, ela iria orar, ela iria jejuar, clamar, para que Deus entrasse com a resposta. Aleluia, para que Deus mudasse a história, para que Deus possa mudar a história dessa família, deste lar, dessa pessoa. Estamos na igreja e deixando o egoísmo crescermos dentro de nós. Isso tem atrapalhado a igreja do Senhor.
esse egoísmo, esse egocentrismo, tem atrapalhado essas pessoas serem cheias deste poder, serem cheias desse Espírito Santo, de serem cheias, como Pedro, Paulo, João, Tiago, e tantos outros foram cheios. Aleluia! Palavra que ouvimos, todos os cultos, de como nos devemos nos proceder, de como devemos servir a Cristo. Todos os cultos ouvimos aqui da parte de Deus, porque as palavras aqui são reveladas. Palavras aqui neste altar são buscadas de joelho, oração, de jejum, e Deus revela, Deus dá. Mas a igreja está ouvindo, mas não está guardando, não está obedecendo. Não adianta nós virmos para a casa de Deus, ouvirmos o que o Senhor tem para falar, aleluia, e ela entrar no ouvido e sair no outro e não praticarmos. Aleluia. É como esta palavra, não adianta nós lermos de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, todos os livros, todas as cartas, e não vivermos o que nós lemos. Não adianta, nós lemos a palavra de Deus, não é para buscar o nosso conhecimento, não. Nós lemos a palavra de Deus para buscarmos fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Moody disse que esta palavra, ela não nos veio para nos dar conhecimento. Esta palavra veio para nos mudar, para nos transformar. Foi para isso que existe a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é instruções. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, para os nossos pés. Aleluia! Louvado seja Deus! E para nós buscarmos esse poder da parte de Deus nas nossas vidas, nós precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer as suas vontades. A palavra de Deus nos diz que muitas das vezes erramos por não conhecermos a sua palavra. Quantas pessoas erram por não conhecer, porque não leem? Ou se lê e não pratica, não guarda. Essa palavra, ela não foi feita para lermos como nós lemos qualquer livro aí fora, não. Temos que ler e meditar, entender e compreender. E principalmente praticar. Porque se nós somos praticantes da palavra de Deus, nós vamos errar muito menos que erramos, meus irmãos. Nós iremos dar muito menos trabalho para o nosso Senhor, como a igreja tem dado nesses últimos dias. Como a igreja, eu fico pensando, como a igreja tem dado trabalho para Cristo. Meu Deus do céu. Um dia está orando para que chova. No outro dia está orando para que faça sol. No outro dia, meu Deus do céu. Mas agora, quando conhecemos a Cristo, quando conhecemos a sua palavra, nós não vamos estar orando, seja feita a tua vontade, Senhor. Faça sol, faça chuva, Senhor, seja feita a sua vontade. Aleluia. Mas como que nós buscamos esse conhecimento? Aleluia. É lendo, é buscando aqui, meu irmão. Quando não for aqui na leitura, é no jejum, na oração, na santificação. Eu vejo pessoas falar, nossa, mas você ainda jejua? Meu Deus do céu, como se o jejum já fosse abolido do meio da igreja. Não, meu irmão, o jejum não foi abolido do meio dos cristãos, não. Foi os cristãos que aboliram o jejum do meio da igreja, no meio da sua vida. O jejum ainda faz parte de um servo de Cristo. A oração faz parte de um servo de Cristo. A consagração faz parte de um verdadeiro cristão. Aleluia! Louvado seja Deus. E nessa manhã estamos aprendendo sobre isso. Busque isso na sua vida. E Deus irá transformar, irá mudar a sua história. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui nesta manhã. O terceiro tópico diz assim: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus preveu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluias. Como diz essa pergunta aqui, que está lá em Lucas 18:8. Quando vir o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? É algo que nós precisamos refletir, meus irmãos. O mundo é mau. As coisas do mundo, elas são más. E como nós temos nos comportado?
E como nós temos vivido nesse mundo mal, nesse mundo difícil, de muita maldade. Como que está a sua fé perante Cristo? Como que está a sua fé perante o Senhor? Para enfrentar, para conseguir romper, vencer todas essas dificuldades. Como diz Lucas 8,18, porventura, quando o Senhor voltar, achará fé. E essa fé, meus irmãos, não é a fé lá no mundo, lá fora, não, é a fé dentro da igreja. É a fé no meio do seu povo. Quantas pessoas que estão na casa de Deus e não têm fé que o Senhor pode curar? Quantas pessoas estão na casa de Deus e não têm fé que o Senhor pode mudar a sua história? Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e não têm fé que o Senhor pode mudar essa circunstância e situação da vida dele? Para aí. Eu estou servindo um Deus todo-poderoso, um Deus que fez os céus, que fez tudo com as suas palavras. Haja e ouve. Esse é o Deus que nós servimos. Você acha que essa dificuldade, você acha que esse problema, que essa circunstância ou situação que você está vivendo é grande diante de Deus? Não, meus irmãos, isso não é nada diante de Deus. Grande é o Deus que você serve. Esse é grande. Ele é grande e é todo poderoso. Aleluia. Mas como é que está a sua fé? Para você alcançar esse Deus tão poderoso. Porque é pela fé. É pela fé que nós alcançamos a nossa salvação. É pela fé que nós cremos, aleluias, que o Senhor se faz presente neste lugar. É pela fé que nós cremos, aleluias, que o Senhor virá e buscará a sua igreja. É pela fé que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está no céu preparando um lugar para cada um de nós. É pela fé, meus irmãos, é que nós alcançamos a nossa salvação, é pela fé que nós alcançamos a nossa vitória. É pela fé. Como está a sua fé para alcançar o seu milagre? Será que você não está precisando buscar mais essa fé na sua vida? Mas como eu busco essa fé, irmão Edson? Aleluias. Na oração, no jejum, na santificação, na leitura da palavra, uma vida santificada diante de Deus. Quando nós buscamos isso na nossa vida, a nossa fé ela começa a germinar, começa a brotar e crescer. Aleluia. Quando nós fazemos isso, a nossa fé ela começa a crescer, crescer. Daqui um pouco ela começa a abrir os seus ramos, começa a dar flores. Daqui um pouco já vem o fruto e daqui um pouco vem um milagre. Aleluias. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. De buscar e Deus fazer. Deus quer, meu irmão, como Deus quer fazer nas nossas vidas. E Ele tem pressa em fazer. Aleluia, mas depende de mim. Depende de cada um aqui. Como eu disse, não depende de Deus. Deus está prontinho para fazer o que Ele tem que fazer. Mas depende de você. Aleluia, creia que Deus pode entrar dentro da sua casa, salvar, libertar o filho, a esposa, o esposo, transformar, abrir porta onde não há porta. Eu me lembro aqui uma vez, eu pregando, não foi aqui na Regional Formosa, no projeto de vida. E Deus falou dessa forma no meu coração quando eu estava pregando. Eu não dependo de circunstância da nação brasileira. Aleluias. Deus não depende de circunstância para abrir uma porta para você não, meus irmãos. Deus é Deus, basta Deus dizer, haja e vai haver. Aleluia, quantas pessoas estão temerosas, cheias de temor. Estão ficando estressadas. Pensando o que vai acontecer, o que será, o que não será da nossa nação. Será que eu vou ficar desempregado? Será que não for? Ei, meu irmão, eu te digo aqui nesta manhã, é Deus que está no controle de tudo e de todos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não vive dependente da nação, não. Nós vivemos dependente de Cristo. Nós vivemos dependente do Senhor, é o Senhor que cuida de mim.
É o Senhor que cuida de você. É o Senhor que abre porta na sua vida. É o Senhor que vai prover para você, para sua casa e para sua família. Mas uma coisa Deus te pede, que você tenha fé. Uma coisa Deus te pede, que você creia nisso. Que você possa entender que é Ele que vai cuidar, que é Ele que vai abrir as portas, que é Ele que não irá deixar faltar na sua mesa, na sua casa. Aleluia. Exercite a sua fé, tenha fé, creia. Pela fé Abraão, aleluia, creu e foi imputado sobre ele, aleluia, que dele sairia uma grande nação. Pela fé, Abraão, quando Deus disse para ele, vá até o monte Moriá e sacrifica o seu filho, aleluia, ele foi lá. Irmãos, ele foi lá para sacrificar mesmo. Ele não foi lá simplesmente, não, eu vou para ver até onde Deus vai deixar eu ir. Não, ele tinha convicção que ele ia lá para fazer o que Deus pediu. Mas ele tinha fé também para que, se ele sacrificasse, Deus também poderia ressuscitar o seu filho Isaque. Aleluias! Você tem fé nessa manhã, meus irmãos? Você tem fé para quê? Para ver o seu milagre, saber que Deus pode entrar e mudar essa situação da sua vida. Você crê? Ou você está duvidando? Porque aonde nós duvidamos, Deus, onde há dúvida, Deus não opera. Nós temos que crer, não é 99% não, é 100%. Ah, não, eu tenho certeza, eu creio que Deus vai entrar e vai mudar essa situação. Pronto, é o que basta. Faça a sua parte, a parte de Deus Ele fará. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E aqui nós vemos quanto, aleluias, Pedro, aleluia, foi usado depois de ser cheio do poder de Deus. Aqui mais embaixo vai dizer assim: só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Meu Deus, que verdade é essa? Só vai haver esse avivamento. A igreja verdadeiramente será avivada quando nós buscarmos como aqueles aproximadamente 120 estavam naquele cenáculo, naquele templo, buscando incessantemente esse poder. Aleluia. Nós temos que sair de casa para vir para a casa de Deus, para a casa do Senhor, já crendo. Senhor, eu vou lá, porque eu sei que o Senhor vai derramar, o Senhor vai mover, o Senhor vai encher, o Senhor vai transformar. Agora não, irmão, a igreja do Senhor, do século 21, ele passa o dia todo fazendo tantas coisas que muitas das vezes nem se lembra de Cristo, e entramos por essas portas aqui e queremos ser cheios do poder. Não é dessa forma, meus irmãos. Nós estamos entendendo errado o verdadeiro evangelho. Aleluias. Eu sei que todos nós trabalhamos, a grande maioria que trabalha, tem as suas dificuldades, os seus problemas, as coisas da vida, mas nós temos que estar trabalhando, mas pensando no Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu estou aqui trabalhando, mas eu sei que o Senhor pode entrar naquela causa, eu sei que hoje à noite naquele culto, o Senhor pode derramar do teu poder, o Senhor pode curar, o Senhor pode usar aquele pregador, o Senhor pode usar aquele grupo de louvor, o Senhor pode usar um irmão, aleluia, para vir ministrar sobre a minha vida. Irmãos, eu preciso estar conectado com Cristo, eu preciso estar envolvido com Cristo todo dia. Irmãos, quando assim nós fazemos, e nós vemos para a casa de Deus, chega aqui, meu irmão, Deus vai encher. Deus vai completar aquilo que Ele começou a fazer, encher na sua vida lá fora, na casa de Deus, Deus vai completar. Deus vai derramar, Deus vai encher, Deus vai curar. Aleluia. Hoje nós temos confundido. Nós vivemos no tempo da graça. Mas essa graça, ela não é de graça, irmão, ela tem preço. Deus, estamos vivendo, melhor dizendo, da parte de Deus, o tempo da graça, sim, nas nossas vidas, mas ela não é de graça, e nunca vai ser de graça, ela haverá preço. Aleluia. Haverá preço, nós haveremos de pagar o preço por causa desta graça, para buscar essa unção, esse poder.
E Deus tem falado no meu coração que neste ano de 2003, Deus vai fazer coisas grandes, diferentes na Regional Formosa. Desde o início do ano, Deus tem falado no meu coração. E eu já tenho visto algumas coisas, pela misericórdia dEle. Mas cabe a nós nos envolvermos mais. Cabe a cada um de nós, do maior, da criancinha menor, mais jovem aqui, até o mais avançado em idade, buscar essa graça, buscar esse poder, buscar esse avivamento, irmão. Eu estava lendo todo o capítulo de Atos, todo o livro, melhor dizendo, de Atos, e eu vendo, meu Deus, como a vida de Pedro foi transformada. O que era Pedro até então, e o que foi Pedro a partir daquele derramamento do Espírito Santo, foi um outro homem, uma outra pessoa. Uma pessoa, aleluia, cheia do poder, ele será diferente. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo buscar esse poder, essa unção, essa graça, a igreja do Senhor será diferente. A igreja do Senhor terá mais autoridade. A igreja do Senhor terá mais unção. A igreja do Senhor terá mais, aleluias, intrepidez. Aleluias. Quando, aleluias, fomos mais cheios desse Espírito Santo, aleluias, quando um irmão, aleluias, vier aqui à frente, o outro estender a mão por orar, Deus vai manifestar o seu poder na vida dele. Deus quer curar, como Deus curou a vida do nosso irmão Tiago, aqui no domingo. Meu Deus, como eu fiquei feliz pela vida do irmão Tiago. Aleluia, Deus entrou, ele nos testemunhou aqui no dia mesmo, que parece que tinha entrado, tinha arrebentado alguma coisa dele por dentro dele, descido pela perna. Quando ele foi fazer o exame, não tinha mais nada no seu estômago. Aleluias! Meu irmão, isso é o que Deus quer fazer na vida de todos nós. Deus não quer vir de vez em quando, derramar um poder aqui, trazer uma cura ali, trazer um renovo aqui. Não, Deus não quer fazer só isso não, Deus quer encher por completo. Deus quer curar por completo, Deus quer salvar por completo, Deus quer mudar lares e famílias por completo. É todos nós. Mas precisamos buscar esse Espírito Santo. Precisamos buscar essa unção de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser revestidos deste poder. Porque quando somos revestidos deste poder, nós somos transformados. Aleluia. Não será eu querendo ser transformado, não, é o Espírito Santo que entrará e transformará a minha vida. E eu não serei mais o mesmo, você não será mais a mesma. A igreja de Cristo não será mais a mesma. Assim era na vida de todos aqueles grandes avivalistas do passado, Moody, George Whitefield e tantos outros. Aleluia, que quando buscaram, que quando mergulharam, aleluia, em buscar a Deus verdadeiramente, Deus começou a operar coisas grandes no passado. Meu Deus, como aqueles homens foram usados por Deus. E Deus quer usar cada um de nós, meus irmãos. Ah, não, mas eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de pregar, eu tenho dificuldade de... Não, meu irmão, não se preocupe não. Se preocupe em buscar essa graça. Se preocupe em buscar essa unção. Se preocupe em buscar esse revestido do Espírito Santo. E Deus, aleluia, vai te dar graça. Deus vai arrancar toda timidez, toda vergonha e vai colocar ousadia, unção, autoridade, intrepidez sobre a sua vida. E você vai fazer. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo. Você vai ficar até por entender, mas como? Aleluias. Meu Deus, é Jesus. É esse Espírito Santo que nós estamos buscando na nossa vida. Aleluia. Mas para isso nós temos que estar apercebidos. Nós precisamos estar, aleluias, convicto no Deus que nós servimos. Nós não podemos estar, como diz lá em Efésios, a partir do versículo, Mateus, melhor dizendo, 25, de 1 a 13, que fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, loucas. Aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo, é certo que o Senhor Jesus Cristo, Ele virá. É em tempo e hora que nós não sabemos, mas é certo que Ele virá. E como Ele nos encontrará? Ele vai nos encontrar apercebidos, preparados, prontos para Ele? Ou vamos ser como Mateus 25, aleluias, essas 5 virgens loucas, nécias, imprudentes.
Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. A qualquer hora, a qualquer momento Ele pode buscar toda a igreja dEle. Mas Ele pode voltar também, como Ele tem voltado todos os dias na vida de tantas pessoas. E aí, como que eu estou? Eu estou preparado para esse encontro com Cristo? Eu estou com as minhas mãos cheias para que esse dia eu chegar diante de Deus ali, eu apresentar as almas, as vidas que eu ganhei para Cristo? Ou vou ser salvo pelo fogo? Nós temos que refletir. Nós temos que entender. Deus quer e requer de cada um de nós mais santidade. Deus quer e requer de cada um de nós mais compromisso. Deus quer e requer de cada um de nós, aleluias, mais santidade, mais graça, buscar mais do seu poder, mais da sua unção, mais do seu Espírito Santo. Deus quer de nós, meus irmãos, neste ano de 2023, que nós nos levantemos e nos posicionemos e nos coloquemos na presença de Deus, da forma que Ele quer e requer de cada um de nós. Que nós possamos parar de sermos crentes, homens e mulheres indecisos diante de Deus. Um dia nós queremos Deus e somos prontos para Deus. Jesus Cristo pode voltar naquela hora que seremos salvos. Mas o outro dia nós estamos vazios, clamando a Deus que Ele não volte naquela hora, porque se Ele voltar, essa pessoa vai ficar. Nós temos que parar de vivemos uma vida de gangorra. Um dia estamos lá em cima com Cristo, outro dia estamos aqui embaixo. Não. A vida com Cristo, a vida do caminhar de um cristão, de um servo de Deus, ela é uma constância. Ela é uma constância. Ela tem que crescer. Ela vai crescendo, 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 até aquele grande dia onde nós nos deparemos, onde iremos nos deparar com Cristo. Aleluia. Ela não pode ser uma montanha russa, um dia em cima, outro dia embaixo, não. Porque uma hora o Senhor pode vir e você pode estar naquela onda de estar descendo. E aí? A palavra do Senhor nos fala que nós temos que ser firmes e constantes. Não adianta nós estarmos na casa de Deus 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas quando o Senhor voltar, eu não estar na casa dele mais. Perdi a minha salvação. Nós temos que estar na presença de Deus todos os dias das nossas vidas. A salvação, ela não é por obras. Não adianta você ter ganhado 1 milhão de almas para Cristo. Se o dia que o Senhor voltar e você estiver longe dos caminhos do Senhor, você não será salvo. É sério, meus irmãos. O servir, o andar com Cristo, servir a Deus, ser cheio de Deus, aleluias, é uma coisa muito séria. A nossa salvação, céu e inferno, não é uma utopia, não. Ela é real. E quando é que nós vamos ter essa constância com Cristo? É quando nós formos cheios deste poder, cheios do Espírito Santo, da graça, da unção. Não, quando nós formos cheios deste poder, não haverá inconstância nas nossas vidas, não haverá. Porque quem estará regendo e conduzindo as nossas vidas é Deus, é o Espírito Santo. Nós vamos estar firmes mesmo debaixo das lutas e dificuldades. Nós vamos estar firmes. Nós vamos estar crendo, sabendo que Cristo é conosco. Aleluias. Que nós possamos entender, em poucas palavras, do que o Senhor falou conosco nesta manhã, de forma especial, para nós concluirmos aqui e orarmos. A conclusão diz assim: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder. Aleluia. O escritor foi bem enfático aqui em dizer que ele mudou completamente, não foi um pouco não foi 30%, 50%, não, ele mudou completamente, aleluias, quando ele foi revestido deste poder, aleluia. Quando nós formos revestidos deste poder, meu irmão, quando nós entendermos o que é esse revestimento, e Deus nos encher, aleluias, desse poder, e nos revestirmos deste poder, nós faremos coisas grandiosas para Cristo. Não para a exaltação do homem, jamais, o homem sem Cristo é miserável, não é nada. Mas nós faremos coisas grandes para Cristo.
e o nome do Senhor será glorificado, o nome de Cristo será exaltado, e muitas almas serão alcançadas, libertas e transformadas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria, de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Aleluia. Quando nós formos revestidos deste poder, quando toda a igreja, quando as pessoas se dispuserem a ser revestidas e cheias desse poder, o Senhor vai começar a enviar homens e mulheres aqui. Como o Senhor já fez, todos aqueles que deram crédito à palavra de Deus e se revestiram deste poder, Deus começou a enviar. Enviou o pastor João Batista primeiro, enviou o pastor Jean, enviou o pastor Marcelo, e Deus está enviando. Deus quer enviar mais, meus irmãos. Deus quer salvar as nações, Deus quer salvar os de perto, mas Deus quer salvar também os de longe. Mas Deus também não é um Deus inconsequente, imprudente, para estar enviando qualquer um de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, Ele não vai fazer isso. Porque a obra é dele, a obra é de Cristo, a obra é de Deus. A obra não é do homem. O homem simplesmente é um instrumento. O homem simplesmente é um canal, é um vaso nas mãos de Deus. Mas a obra é de Deus. E Deus nunca foi, jamais será um Deus imprudente, inconsequente. Deus quer encher. Deus quer derramar deste poder, Deus quer capacitar, Deus quer dar graça e força, para sim, aí sim Ele poder enviar, aí sim Ele poder usar essas pessoas. Dê lugar para Cristo, dê lugar para Deus, meus irmãos. Deus não vai te desamparar. Ah, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de largar tudo, largar meu emprego, eu tenho esposa, eu tenho filhos, como que eu vou fazer? Irmãos, não se preocupe, é Deus que cuida. Deus não é insensato e nem imprudente. Deus não vai deixar você, a sua casa e sua família padecer, não vai. Aleluias. O problema é que nós estamos questionando a Deus, e se eu deixar? Meu irmão, se volte para Cristo verdadeiramente. Se volte, se entregue, fala: Senhor, a minha vida não está mais debaixo do controle das minhas mãos. Quem rege, quem conduz a minha vida é o Senhor. Não é todos que Deus vai enviar, mas é todos que Deus quer usar. É todos que Deus quer usar. Se não for para missões, que Deus vai usar na sua casa, para pregar para os seus. Aleluias. Que nós possamos abrir o nosso coração para Cristo. Que nós possamos entender e deixar Deus conduzir, guiar, conduzir, dirigir os nossos passos. Ele tem o melhor, meu irmão. Se nós que somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós que somos cheios de falhas, defeitos, tantas coisas que não presta, e nós queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é santo, que tem todo o poder, que é justo, que é reto, que é perfeito. Você acha que Deus vai querer o pior para mim? Você acha que Deus vai querer o pior para você, para a sua casa, para a sua família? Jamais! Jamais! Ele quer o seu coração. Ele quer a sua decisão. Ele quer o seu transformar, o seu buscar, o seu se envolver, o seu se interessar nas coisas dele. Aleluia! E Ele vai fazer, Ele vai mudar. E Ele vai entrar e vai transformar a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos, que muitas vezes Deus não tem feito? Porque nós estamos na casa de Deus, confiamos a Deus até certo ponto das nossas vidas, e a partir daquele ponto ali, nós queremos regir e conduzir a nossa vida. Então Deus está deixando nós mesmos conduzir as nossas vidas. Agora o dia que nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida 100% a Cristo, aleluia, e deixar Ele conduzir, Ele guiar as nossas vidas, Ele vai dirigir a nossa vida 100%.
Aleluias. Então que nesta manhã, que você possa entender, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos buscar esse revestimento. Precisamos buscar para as nossas vidas este poder, essa graça, essa unção para as nossas vidas. E Ele vai transformar as nossas vidas. Ele vai fazer como fez com a vida de Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros homens. Aleluias, que Ele fez, Ele vai fazer na sua, vai fazer na minha, vai fazer nas nossas vidas. Ele vai entrar e vai mudar a nossa vida, circunstância e situação. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés? Aleluias. Vamos fazer uma oração nesta manhã. Mas não faça, aleluia, uma oração simplesmente por fazer. Não faça isso. Faça uma oração nessa manhã diferente. Peça para Cristo. Peça para Deus encher a sua vida. Se esvazie de tudo nesse momento. Se esvazie das suas vontades. Se esvazie dos seus sentimentos. Se esvazie de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E se entregue neste momento desta oração a Cristo, nesta oração. Ore, mas ore crendo, ore com fé, ore sem duvidar, pedindo para Deus que possa entrar na sua vida, mudar e transformar a sua vida, encher deste poder, que nós possamos testemunhar e falar do poder de Deus, não ouvirmos dos outros. É bom quando nós ouvimos, mas que nós possamos dizer do que Deus fez na minha vida, na sua vida. Nessa oração, ore assim, ore crendo, que Deus pode entrar e vai transformar a sua vida. Aleluias. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, no findar dessa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, depois desta palavra onde nós falamos, Senhor, da vida de Pedro, do avivamento, do antes e do depois de Pedro, Senhor, ser cheio, aleluia, naquele dia de Pentecoste do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Pai, Tu és o mesmo Deus, aleluia, que derramou sobre aquele cenáculo, sobre aquele lugar, sobre aproximadamente 120 homens que estavam ali buscando, aleluia, meu Deus e meu Pai, se entregando em corpo, alma e espírito ao Senhor, buscando este poder, buscando esta unção, buscando esta graça sobre as suas vidas. E o Senhor dos céus ouviu, Senhor, e mandou, e derramou este poder, e derramou esta graça, essa unção, e derramou do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estavam, Senhor. Pai, que o Senhor nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa derramar na vida, meu Deus e meu Pai, de cada um dos nossos irmãos, da criança, Senhor, o mais novo, Senhor, que aqui está, até aquele, Senhor, que é mais avançado em idade. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar deste poder, que nós possamos experimentar, Senhor, meu Deus e meu Pai, nas nossas vidas esse poder, essa graça, esse dom dos céus, esse dom que vem do Senhor sobre as nossas vidas, para que assim, Senhor, possa haver em nossas vidas o antes do Espírito Santo e o depois do Espírito Santo, ó Pai. Dê experiência, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja. Transforma, Senhor, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Deus e meu Pai, com a transformação dos céus. Aleluia, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui está, Senhor. Aqueles, meu Deus, que estão com seus corações contritos, Senhor, e querendo este poder. Senhor, visita. Senhor, enche. Senhor, toca. Senhor, transforma, Senhor. Derrama deste poder. Transforma e muda. Levanta neste lugar homens e mulheres cheios da unção, cheios da ousadia, cheios da intrepidez, cheios do poder, cheios da graça, cheios da presença do Senhor. Aleluia, nessa geração que estamos vivendo, Senhor, para que possam fazer a diferença no meio dos seus, no meio do seu trabalho, os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, no meio dos amigos. Senhor, enche do poder, concede unção, concede autoridade, concede a sub, a neve, a nai, da Tua graça, Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre a vida de cada um desses, nesta manhã, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, continua guardando, continua abençoando, continua cuidando, meu Deus e meu Pai, da Tua igreja, de forma especial. Renova a fé,
renova a força, renova a esperança no coração de cada um, aquele que aqui está, com seu coração, Senhor, aleluias, com dor, sofrendo, Senhor, passando por dificuldade, passando por lutas. Entra, meu Deus e meu Pai, neste momento, traga o refrigério, traga a graça, traga do renovo, traga, meu Deus e meu Pai, do teu poder, do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre cada um nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos de forma especial. Podeis tomar os seus lugares.